E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal da Império Software. Nosso objetivo aqui é ajudar empresas, pequenas e médias empresas, a pagarem menos impostos. E hoje estamos aqui com o Tico RC. Tudo bem, Tico? Tudo bem, meu irmão? Boa tarde para você. Muito obrigado pelo convite aí da Império. Muito bom poder participar com você. Há muito tempo que eu estava esperando por esse momento. Estou aqui às suas ordens. Show de bola, meu caro amigo. É um grande prazer ter você aqui conosco. E será um grande prazer aprender um pouco do conhecimento que você tem para compartilhar com a gente. Para você que está assistindo aqui esse vídeo, nós estamos fazendo excepcionalmente hoje essa entrevista aqui com o nosso amigo Tico RC, para que a gente possa entender um pouco mais a respeito da Instrução Normativa 84/2020, que foi publicado recentemente aqui no documento oficial do Estado do dia 4 desse mês ainda. Você pode, não sei se você está assistindo, que está assistindo esse vídeo, não sei se você está no estado do Ceará ou em outro estado, mas essa instrução normativa foi publicada no estado do Ceará e ela traz um grande impacto para pequenas e médias empresas, principalmente para as pequenas empresas. E assim, nós vamos discutir um pouco mais do impacto para essas empresas e a gente vai tentar dar algumas orientações a respeito de o que você deve fazer se você estiver à frente de uma pequena empresa, de uma microempresa, de uma média empresa, beleza? Então é isso. Tico, meu caro amigo, antes de a gente continuar, eu gostaria que você se apresentasse um pouco, que falasse um pouco das suas qualificações, do cargo que você ocupa. Eu acho que seria interessante, porque a gente já tem um referencial bem legal, beleza? Meu amigo Everton, estamos aqui. Hoje eu exerço o cargo de delegado. O pessoal está zoado ali do outro lado. É porque eu falei que ia fazer a reunião, mas está um pouco me atrapalhando aqui. Mas eu iniciei. Hoje eu sou delegado do Conselho Regional de Contabilidade. Sou fundador da Rádio Padre Pedro FM. Fui presidente do Lions Clube de Braz Santo por 3 anos consecutivos. Mudei a maçonaria de Braz Santo e fui venerável por mais de 5 vezes. Então, em questão de trabalhar de graça, é comigo mesmo, porque nenhum desses cargos eu tenho remuneração. Como delegado, Everton, eu tenho uma história muito bonita. Naquela época, que ninguém sabia nem onde era Braz Santo, 2002 exatamente, quando eu recebi a primeira nomeação como representante do Conselho Regional em Braz Santo, porque não podia dar delegacia, Braz Santo era pequeno, não tinha aquela micro-região que foi formada depois, região do Cariri Oriental. Eu já tinha formado e ainda não estava em plena atividade. Então, o que é que acontece? Eu ia para as reuniões de Juazeiro, nunca perdi. Toda reunião que tinha, CRC, Cefaz, CRC, Receita Federal, eu era reconhecido. E outra coisa, eu tenho uma coisa comigo, que eu andava muito, e eu gosto muito de andar de terno completo, né? E os contadores da época iam para as reuniões de camisa mais comprida, calça, de alpargata, a roupa simples do contador, que usava naquela época. E eu ia todo formalizado, de terno e gravata, colete. E muitas vezes, quando eu chegava lá, o pessoal notava, isso eu estou falando aqui, eu também já falei na TV Verdes Vale, no Café com Leite, nosso amigo Leite, que também foi delegado de Juazeiro do Norte, meu amigo e colega de faculdade, ex-colega de faculdade, no programa dele. E eu contei também essa história lá, que eu chegava tão pronto que os caras pensavam que eu era um palestrante. E aí, é um palestrante que chegou, né? E eu comecei com essa brincadeira, comecei com a amizade. O Robson de Castro, que hoje
é o presidente atual do conselho, ele foi, quando ele era bem novinho, ele era presidente do conselho. Antes do ano 2000, ele já tinha sido presidente. E na época que ele foi presidente, a gente se dava muito bem como se dá hoje. E eu ia para essas reuniões. E o pessoal ficava se perguntando. Na época eu era técnico em contabilidade, depois foi que a Leão Sampaio veio para Juazeiro, a primeira faculdade de ciências contábeis, e teve muito a ver com o conceito de contabilidade. Hoje, talvez os administradores da Leão Sampaio, mas um dos primeiros administradores, com o Jaime, que era Jaime Wood, que morreu, ele sabe muito bem que o conselho tem uma participação muito ativa na faculdade Leão Sampaio. E nós, estudamos lá, era a gente estudando e os cabos levantando parede, pintando. Nós começamos na Leão Sampaio, quando a Leão Sampaio era bem pequenininha. Eu ia até costumar dizer que a Leão Sampaio deveria fazer uma comemoração, uma festa, para convidar a nossa turma. Nossa turma era... quase todos os técnicos de contabilidade da região fizeram faculdade com um convênio que tinha com o CRC. E o pior de tudo era que a gente pensava que ia ser fácil, porque a gente era técnico, mas a faculdade lutou foi para quebrar da gente. Mas todo mundo passou, graças a Deus. E voltando à questão do delegado, a frequentar, eu costumava também, os caras davam a palavra, eu falava, e eu pedia para o pessoal, fui até um pouco chato para alguns colegas, para se vestirem melhor, porque o contador era um profissional que deveria andar bem vestido e etc. E eu, quando da eleição do Armando Ferreira, eu não votei nele, que eu votei em Robson Castro, que ele colocou o menino da Fortes, o presidente da Fortes, que era candidato, mas ele perdeu. E Robson colocou. Aí, mesmo eu perdendo, o Amândio pegou uma simpatia muito grande comigo e me nomeou a delegado. Procurou dar um jeito, aliás, procurou a delegacia, não tinha condição, me nomeou a representante. Então, dessa representação que está assinada, eu tenho um documento, em setembro de 2002, eu só fiquei fora um ano, quando uma colega da gente aqui assumiu a delegacia, e outro ano que o meu filho, Paulo Renato, que é formado em ciências contábeis comigo, ficou. Mas durante esse período todinho, e agora fui eleito para mais 4 anos. Então, até 2003, vão ter que tolerar esse cabo aqui que já está fazendo raiva lá, porque nesse tempo todinho não sai, né? Esse ano mesmo, eu não esperava, né? Estava a pandemia, aí tinha marcado para as eleições, eu não me inscrevi. Aí ligaram para mim, tem que você não vai participar? Eu disse, não, eu já participei demais, mas não, você tem que participar. Aí fui eleito, mais 4 anos. Então, juntando tudo aí, de 2002 a 2023, contando com 2 que eu fiquei de fora, um quando meu filho era presidente e outro com a colega da gente, são 21 anos, menos 2, 19 anos na delegacia, feita a delegacia. E eu ainda vou ficar, até conforme eu fui eleito, até 2023, né? Até 2024, que são 4 anos para dar. Tá? Então está aí o nosso trabalho, a delegacia aqui comporta todas as cidades aqui da região. Eu tenho um caso muito interessante, porque quando eu fui, em 1978, quando eu fui tirar minha carteira de técnico em contabilidade, a delegacia do Conselho de Contabilidade funcionava ali na rua Padre Cícero, em Juazeiro, bem pertinho daquele prédio da Telemar, que hoje é da Oi. E ali era o prédio do IBGE, na rua Padre Cícero, quase pertinho da Praça Padre Cícero, ali entre a rua Santa Luzia, por ali, perto da rua Santa Luzia, atravessando a rua Santa Luzia. E eu cheguei lá, todo nervoso, para tirar minha carteira de contador, e o maior medo do mundo, como era que eu ia exercer a profissão de técnico de contabilidade, guarda-livro da época. E eu cheguei lá, o delegado chamava-se Walter de Menezes Barbosa, de saudosa memória. E esse cidadão me recebeu tão bem que, naquele momento que ele me recebeu, passou todo o medo que eu estava
sentindo, que eu estava pensando que como técnico contabilidade, com o meu registro, que é o 5.710, você vê que nós já estamos passando dos 20 mil, né? O meu é 5.710. E ele me deu uma segurança tão grande, me deu um apoio, e depois, todo ano que eu comprei, todo ano, no dia do meu aniversário, o conselho mandava um cartão, naquele tempo não era cartão, era um telegrama. Você recebia um telegrama recebendo os parabéns. E por conta disso, hoje, eu faço a mesma coisa. Por exemplo, o ano passado, veio uma colega nossa de Milagres e ela recebeu a carteira. Eu fiz questão de filmar e eu explicando a ela que o contador deve ter ética, zelar pela ética, que não deve se levar por conversa de alguma pessoa que venha falar do nosso colega. A gente não deve ajudar as pessoas a falar dos colegas, deve ouvir e procurar ajudar o colega, deve sempre defender, porque é uma classe muito sofrida, muita gente fala sem a gente merecer. E aí ela achou tão interessante que eu coloquei Maria aqui no escritório para filmar, só que Maria não filmou, né? Ela estava só fingindo que estava filmando. Não filmou essa, as outras. Aí a senhora ligou para mim, lá o esposo dela, aí disse: "Ô Tico, eu achei interessante, eu achei tão bonito a maneira como eu recebi minha carteira, que eu queria o vídeo." Aí eu disse: "Maria, cadê o vídeo?" Aí como colocar o vídeo, foi perdido, não filmou, não foi lá. Aí eu disse: "Ô, minha senhora, me perdoe." Isso aí, mas vai ficar da lembrança. É como eu também, não tinha filme, eu não tenho um filme da entrega da minha carteira de técnico em contabilidade com o Walter Barbosa, mas está na minha memória a maneira como ele me ensinou, como ele me recebeu, e eu faço assim com todos os profissionais que aqui vêm, que adentram aqui na delegacia, que é no meu escritório, para receber alguma documentação e para tirar suas carteiras, qualquer coisa, porque aqui não é bem que você não precisa ir para Fortaleza. Aqui a gente resolve tudo. É claro que a maioria das coisas hoje são online, você vai no site, imprime tudo, mas tem que passar pelo crivo do delegado. Por exemplo, você tem um documento para entregar. Esse documento para entregar, lá em Fortaleza, tem uma data, tem que entregar até amanhã. Como é que você vai entregar até amanhã? Você entrega aqui na delegacia e a minha chancela, o meu carimbo, vale. Ele pode chegar lá daqui a um mês no conselho, mas vai valer que o rapaz entregou hoje. Então, entregou no prazo. Então, isso é a vantagem da delegacia. A gente está aqui, muitos presidentes já passaram. Quando eu recebi a minha carteira de contador, que eu, agora em 2007, 2008, se eu não me falha a memória, que eu transformei a minha carteira de técnico de contabilidade para contador. Quem me deu a carteira, ainda hoje eu tenho, o presidente era Osório de Sá Cavalcante. Osório era uma pessoa, Everton, que gostava tanto de mim, que eu ia para Fortaleza e ele mandava o motorista dele me pegar no aeroporto. Eu perdi o medo de avião por causa dele, porque ele fez questão de eu ir para aí. E de manhã, eu tomava café da manhã e ele com um violão tocando música de Roberto Carlos para mim no café da manhã. E a esposa dele era professora da faculdade, ele também. Ele tem um escritório muito bom em Fortaleza. A gente passava no escritório dele, depois ia para o conselho. Um presidente muito bom, muito meu amigo. Infelizmente, partiu para o Oriente Eterno, teve um câncer. Eu acompanhei esse câncer, acompanhei as quimioterapias que ele fazia. Sempre que eu ia a Fortaleza, eu estava com ele e acompanhei toda a trajetória dele. É uma pessoa hoje que eu sinto muita falta do Osório de Sá Cavalcante. Foi um presidente e amigo de FICRC e foi ele que fez a delegacia brotar aqui na região, porque antes eu era só representante. Aí, de repente, eu me tornei delegado. É isso aí, meu irmão. Não sei se eu avancei muito aí na minha história, tem muita coisa para contar, mas a gente também não pode abusar do espaço, porque a gente sabe que tem outras coisas para a gente conversar. Tá? Show de bola, meu caro. Mas eu acredito que foi muito importante você contar um pouco da sua história, porque fica claro para você que está assistindo esse vídeo que o nosso amigo Tico RC, ele tem muita bagagem.
muita bagagem mesmo. Inclusive, por conta dessa bagagem que ele tem, que o tema da entrevista que eu estava querendo marcar com ele eram os 5 principais erros que as empresas cometem ao enviar informações para o escritório de contabilidade. Inclusive, eu gostaria que a gente pudesse marcar outro dia, Tico, para a gente conversar sobre isso. Só que, emergencialmente, a gente decidiu mudar um pouco o tema dessa nossa conversa, dessa nossa entrevista, para a gente falar sobre essa instrução normativa, a 84/2020, pelo impacto que ela traz para as pequenas, para as micro, pequenas e médias empresas aqui do estado do Ceará, que é onde nós estamos. E, inicialmente, Tico, eu gostaria de fazer uma abordagem inicial e, em seguida, uma pergunta. A abordagem é a seguinte: essa instrução normativa, nós temos um grupo no Telegram, inclusive, onde o título desse grupo é Como Pagar Menos Impostos. Ele foi criado durante a Semana do Menor Imposto e nós decidimos manter esse grupo para que a gente pudesse compartilhar conhecimentos, para que a gente pudesse compartilhar novidades e muitas vezes a gente troca até algumas ideias legais lá. E se você tiver interesse em reduzir a quantidade de impostos que você paga, ou de você evitar multas desnecessárias pelo fisco, principalmente agora, depois dessa instrução normativa, eu aconselho você a entrar nesse grupo, clicando no link abaixo, que o nosso amigo Matheus vai colocar aqui abaixo desse vídeo. Mas, de qualquer forma, eu combinei com o Tico de a gente mudar um pouco esse tema, justamente pelo seguinte: eu costumo dizer, né? Agora eu vou ter que mudar a minha fala. Eu costumava dizer que o fisco, que a Cefaz, os olhos, a atenção dele é mais voltado para as grandes empresas. Porque nas grandes empresas é que estão as maiores movimentações. E qualquer coisa que ele fizer nas grandes empresas, ele já consegue aumentar a receita, aumentar a arrecadação, reduzir a possível omissão de pagamento de impostos, digamos assim. E eu costumava dizer que as pequenas empresas, elas não tinham assim tanto a atenção do fisco, porque os erros eram poucos. A menos que a pequena empresa errasse tanto, mas tanto, que passasse a chamar a atenção do fisco. De forma que é mais ou menos o seguinte: tem 2 pessoas lá na frente conversando, e tem uma terceira pessoa aqui que ela não está sendo vista até o momento. E você, a cada erro que você faz, é um pulo que você dá. Ei! E a cada erro que você faz é outro pulo que você dá. E se a empresa pequena, ela comete muitos erros, é como se ela ficasse pulando direto, dizendo, ei, eu tô aqui, ei, eu tô aqui. E se você errar muito, vai chegar um ponto em que o fisco vai dizer para a grande empresa, ei, eu tô resolvendo aqui com você, mas espere só um minutinho aí, que aquele rapaz ali atrás, ele tá gritando muito. Então eu vou pausar com você, eu vou lá resolver com ele e depois eu volto. Isso é o que eu costumava dizer. Inclusive, já ouvi até de gestores da Cefaz, quando eu fui para reuniões para lá, nas últimas vezes, que de fato eles sabiam que as pequenas empresas cometiam muitos erros. No entanto, eles procuravam fazer vista grossa para os erros cometidos pelas pequenas empresas. Porém, a partir dessa instrução normativa, onde eles dizem que vão analisar mais detalhadamente as informações que chegam das pequenas empresas lá nos servidores do fisco, a gente tem uma inversão, a gente tem uma mudança de cenário, onde o cenário deixa de ser o fisco olha para o pequeno somente se ele chamar atenção, e o cenário passa a ser o fisco olha para o pequeno sempre. E se o pequeno errar,
a probabilidade de o pequeno se prejudicar através de uma multa é muito maior. Então, a primeira coisa que eu queria te perguntar, Tico, é como é que é essa questão? O fisco, ele determina as regras, o Estado determina as regras, e o empresário, ele tem que obedecer impreterivelmente, ou o empresário tem alguém para lutar pelos direitos dele nesse sentido? O contador seria alguém que luta pelos direitos do empresário, o CRC seria alguém que luta pelos direitos do empresário? Como é essa relação? Everton, é o seguinte, em primeiro lugar, antes de responder aí a sua pergunta, eu vou voltar um pouco atrás, porque eu também esqueci de colocar no meu currículo que eu fui um dos fundadores da Associação dos Pequenos Empresários de Braz Santo, dos microempresários de Braz Santo. Participei ativamente, junto com o SEBRAE, com o Banco do Nordeste, com o Banco do Brasil. E qual era o sentido disso aí? Era desburocratizar, tirar das pequenas empresas aquelas obrigações que as empresas grandes tinham, porque as empresas grandes elas têm mais organização, elas têm gente para trabalhar, ela tem gente do setor contábil prestando serviço dentro da empresa, tem orientações, né, de advogados tributaristas, etc, etc. E o pequeno, ele já é pequeno. E, através do deputado, se eu não me engano, Dante de Oliveira, e teve também um presidente aí, eu esqueço o nome, que ele foi até governador do estado do Ceará, ele, presidente da Microempresário do Brasil, que era formar a microempresa, era facilitar ao pequeno comerciante ele pagar menos e, com isso, como foi constatado que a pequena empresa gera muito emprego, para que o governo tirasse um pouco dessa fatia do imposto que eles cobravam, para que as empresas pudessem obter fôlego e gerar emprego. E isso foi constatado por muitos e muitos anos, e ainda até hoje, que ainda quem emprega mais é o pequeno empresário. Então, se o pequeno empresário ele é massacrado pelo fisco, ora, se ele já houve uma criação de uma associação de microempresários, de um setor que fala só de microempresa, de empresa do Simples, o Simples Nacional foi criado já para simplificar. E o que é simplificar? Simplificar quer dizer que o comerciante pequeno ele não vai ter que contratar os profissionais caros para dar assistência, ele não vai ter que ter uma pessoa dentro do comércio dele para saber de código de atividade, para saber de norma que vai prejudicar ele através de multa, certo? Ele está ali garantindo um lugar não só gerando emprego, construindo um país melhor, mas ele não está tanto que você pode prestar atenção que nós que fazemos o conceito de contabilidade, nós não temos uma tabela de cobrança de serviço prestado a pequenas e a empresa grande e pequenas empresas. A gente vai mais por conhecimento, pela situação da empresa. Então, o microempresário, o optante do simples, ele paga bem menos ao contador. Ele não tem uma parcela maior. E, por outro lado, o contador não pode se responsabilizar. Por exemplo, você tem uma contabilidade. Infelizmente é desse jeito, mas tem contador ainda fazendo serviço de 150, 120, 200. Então, como é que um profissional da assistência a uma empresa cobrando R$ 200 e vai ser responsável por uma multa que o fisco vai apresentar por conta de, não foi nem um imposto que ele deixou de pagar, mas por conta de um erro, porque ele não tinha técnica para fazer a coisa correta, aí pagar uma multa, aí o cara vai querer cobrar do profissional. O profissional da contabilidade não pode arcar com isso aí, porque ele já ganha pouco. Então, o que eu vejo, voltando aí, essa questão que você me perguntou,
diante desse aspecto que eu mostrei, que a pequena empresa foi criada, o Simples Nacional, e agora hackearam foi outro, porque deu o MEI, que muitas empresas do Simples migraram para o MEI. Por quê? Porque é melhor? Por quê? Porque o empresário quer, aliás, porque o empresário quer? Não, porque quer se defender. O MEI, aí o Sebrae andava dizendo aí que não precisava nem contador. E o cara queria ser levado até da mensalidadezinha pequena do contador. Aí eu lhe pergunto, como é que você já é considerado pequeno? Você foi criado através de um conselho regulamentador, que criou o Simples Nacional, que torna o Simples mais simples, o imposto mais simples, para você não ter que contratar profissionais caros para lhe dar assistência. Aí, de repente, você ser penalizado por um erro que você não vai ter como fazer certo, porque você não vai ter instruções nem profissionais capacitados e pagos para fazer esse trabalho. Então, eu acho que o FIS, ele deve se preocupar nos impostos. Os impostos, sim, deve se preocupar. Agora, criar taxa através de erros, criar multas através de erros, inclusive o Conselho de Contabilidade tem um trabalho muito em cima disso aí, porque nós conseguimos tirar aquela questão das multas da entrega dos SPED, que quem não entregasse no tempo pagava multa. Agora nós conseguimos, pelo menos, tirar isso aí. Então, veja bem, prezados amigos que estão nos ouvindo nesse momento. É justo o empresário. É claro que o empresário tem que pagar imposto. Se ele é considerado pequeno, ele tem que pagar a taxa dele. Porque é através da contribuição do imposto que o Estado se movimenta. Eu estava até, na última reunião que eu tive com a doutora, que é secretária da Fazenda, que teve em Vazeiro, e ela dizendo, a gente fez uma pergunta para ela, como seria a taxa que o Estado cobraria de ICMS? Ia cobrar 18, 19 e aumentar para 20? Ela ia dizer, não, ela disse, não, o nosso governador, ele é muito organizado, ele participa das reuniões, então lá é o seguinte, as despesas, as receitas tem que acompanhar as despesas. Se a despesa for maior, tem que aumentar a coisinha do imposto, que é para poder compensar, porque o dinheiro vem do imposto. Então, eu sou a favor que se pague imposto. E, considerado microempresário, acaba que ele vai pagar menos, porque já aconteceu a questão do Simples, e agora o MEI, justamente para você ter mais facilidade, para você não ter tanta despesa. Agora, de repente, que você que já é pequeno, aí vem uma instituição normativa, que eu nem tive nem tempo de ler ainda, que você me apresenta pela manhã, e eu não leio ainda, não sei do que se trata, mas pelo que você já me disse, eu sei que ela vai taxar os comerciantes, pequenos comerciantes, ela vai focar o foco maior nas pequenas empresas e vai deixar os empresários que são bem organizados, têm suas empresas com escritório, com toda a assessoria, e vai focar no pequeno. E o pequeno, no momento que ele for pagar por um erro cometido, por falta até de informação, e por ele não ter condições de contratar um profissional competente para fazer o trabalho, e ele não pode cobrar de um contador para dar essa assistência a ele, se ele paga R$ 120 ao contador, ele não pode cobrar, então vai ficar numa situação difícil. Eu sou a favor do empresário pagar imposto, porque por conta de alguns empresários que usam o nome do empresário para burlar, para não pagar imposto, a maioria dos empresários são honestos, são trabalhadores, querem pagar seus impostos, querem manter suas empresas em dia. Então é o seguinte, já aconteceu aqui, Everton, que as pessoas aqui, já chegou um cidadão aqui no meu escritório, onde eu estou sentado, e veio abrir uma empresa. Aí eu digo, cadê seu documento? Ele disse, não, vou abrir nesse rapaz que está aqui. Eu digo, o que é que esse rapaz é do senhor? Não, é meu amigo, eu vou abrir a empresa no nome dele. Eu digo, não, mas por que o senhor abriu a empresa no nome dele? O senhor, qual é o ramo de atividade? Ele disse,
Não, mas é porque o gerente disse que se eu abrir uma empresa, eu vou tirar um empréstimo com juros bem barato. Disse, meu amigo, não pense nisso. Você deve abrir uma empresa pensando em crescer, pensando na sua empresa crescer, mas você já está abrindo uma empresa pensando em arrumar empréstimo, você vai ir para frente. Então, não abri a empresa dele. Ele abriu com outro contador e deu um cano no banco. Então, hoje está com problema lá no banco, mas Tico não pagou por esse pecado. Tudo bem. Alguns empresários oportunistas, que não são empresários, que entram na área como empresário para fazer isso aí, eu discordo. Agora, o pequeno trabalhador, o que está gerando emprego, que está pagando seus impostos, que o governo dá através de conselho gestor, através de norma, através de medida, e dá o direito deles trabalhar como pequeno, pagando menos imposto. Então, no momento que o governo criar uma taxação diferente do imposto para multar e fazer a empresa ser onerada por coisa que não é não é do conhecimento dela, e ela não tem como contratar um profissional para fazer aquele trabalho, porque ela já foi enquadrada como pequena. Ela já está ali porque ela não pode ser grande. Quem é que não quer ser grande? Eu mesmo adoraria ter o escritório mais moderno do Ceará, mas nem sempre a gente tem o que a gente quer. Então a gente tem que ir de acordo com o que as posses da gente. Então, o pequeno empresário, ele está ali, ele é pequeno, e ele tem os benefícios dados por lei, que é o menos imposto, a taxa menor, menos obrigações para fazer, tanto que o simples ele é feito unificado. É vários impostos no imposto só, justamente para ele, o empresário, não ter que contratar uma equipe de economista e etc., o contador, para fazer um trabalho mais simples, ele paga até menos aos profissionais do contador. Então, o Conselho de Contabilidade, o SESCAP e outros órgãos, alguns sindicatos contabilistas, de Juazeiro do Norte, sindicatos contabilistas do Estado do Ceará, o Conselho, eles estão sempre defendendo o comércio. Não era para defender o comércio. A técnica, por exemplo, do Conselho de Contabilidade é defender os profissionais da área de contábil. Mas, como o Conselho sabe que nós, profissionais da área de contábil, precisamos dos nossos comerciantes, e embora alguns comerciantes não tenham conhecimento desse trabalho que o contador faz, desse trabalho que o conselho faz, nós estamos do lado dos comerciantes. Que aí era para quem era para estar do lado dos comerciantes. O comerciante deve se organizar, o pequeno empresário deve pagar um sindicato para representar ele, justamente contra alguns abusos das leis que são colocadas, cobrando alguma coisa que não deveria. Então, quem deveria proteger, quem deveria ir atrás, era o sindicato das empresas, das pequenas empresas do Ceará ou de qualquer região. Então, o Conselho de Contabilidade se junta a também esses órgãos que defendem o microempresário. Então, é isso aí. Não sei se lhe respondi a altura, mas o que eu vejo é que cobrar um imposto correto, eu acho certo. Cobra esse imposto. O empresário ele é sabedor que quando ele vende a mercadoria. E outra coisa, o imposto não é pago pelo empresário. Quando o empresário, qualquer empresário, ele sabe que ele comprando uma mercadoria por um preço, ele não pode vender pelo mesmo preço que comprou. Ele tem que vender botando as despesas e mais o lucro que ele vai ter, e mais os impostos que ele vai pagar. É claro. Então, agora, cobrar não o imposto, mas cobrar a taxa, cobrar a multa, por um erro cometido, às vezes nem que, com certeza, algum erro que acontecer vai ser erros inconscientes, porque eles não têm nem consciência do que estão fazendo. Até pequenos contadores, que não têm uma estrutura melhor, que não têm condição de colocar, de fazer boas assinaturas, de ter boas assessorias, vai ficar sujeito a algum problema. Então, eu não vejo. E outra coisa, tem quem defenda. Se são colocadas leis, as leis são colocadas, se colocado em prática, se a gente vê que a lei, aquela pessoa que criou a lei, que estava lá no birô dele, ele não viu a coisa, diante dos acontecimentos diários de cada comerciante, vai ter gente para representar.
E é claro que o Conselho de Contabilidade vai estar também auxiliando ao comerciante e defendendo o pequeno empresário para que ele não sofra de uma coisa que não tem nem culpa. Porque se você, Everton, você é um cara altamente entendido, e você tem uma capacidade extraordinária, e você tem tudo na sua mão, e se você erra, aí você está errando porque quer, ou por desleixo. Agora, se você erra porque você não tem capacidade, porque você não tem recursos, porque você não tem meios para fazer a coisa certa, como manda o figurino, eu acredito que isso não vai dar certo. Porque não se pode penalizar pequenos empresários que já são chamados pequenos, que já são considerados pequenos, justamente para enxugar os impostos que tanto eles pagam, já para eles poderem gerar mais emprego e poder gerar riqueza, porque você sabe que o PIB da nação ele é auxiliado justamente por as pequenas, tá certo que as empresas grandes elas são importantes para o país, mas já foi comprovado que as pequenas empresas, pelo menos no país que eu tenho conhecimento, no Brasil, ela tem muita importância na economia. Então, não se pode acabar com o microempresário. Não se pode acabar com aquilo que está auxiliando. Então, eu sou o fisco, eu cobro imposto do empresário, o empresário está me sustentando, e eu vou agora acabar com ele, e se acabar, como é que vai ficar? E a arrecadação vai vir de onde? Então, tem que ter muito cuidado com isso aí, meu irmão. É isso verdade. Aí. Obrigado, meu caro. Você esclareceu muito e, assim, eu concordo em parte com você e eu também tenho um outro raciocínio que se complementa ao seu. Ele não contradiz, não é o contrário, ele se complementa. Eu concordo com você quando você diz que o pequeno empresário, ele tem que ser cobrado como pequeno, ele não tem como contratar uma equipe, ele não tem como contratar profissionais extremamente qualificados, ele não tem tempo para estudar muito sobre contabilidade, ele não dispõe de muitos recursos para ele tornar a empresa dele extremamente eficiente, digamos assim, né? No entanto, o que eu tenho acompanhado nesses últimos 10 anos, que eu tenho trabalhado juntamente, eu tenho feito, pode-se dizer que eu tenho feito meio campo de empresa e escritório de contabilidade. Porque como empresa de software, que a gente geralmente sempre vendeu nesses últimos 10 anos programas, a gente muitas vezes eu entrava em contato com o empresário, aí perguntava informações a respeito da contabilidade. Aí o empresário, ele nem sequer ligava para o contador muitas vezes. Ele dizia, não, Everton, fale você com ele que eu não vou entender, não. Aí eu ligava para o contador, conversava com o contador, depois repassava para o empresário e ficava fazendo esse meio campo. E nesse meio campo, eu percebi que muitas informações que são importantes para as empresas, elas deixam de ser colocadas em prática simplesmente porque não existe uma comunicação maior entre o empresário e o escritório de contabilidade. E por conta dessa falta de comunicação, eu geralmente vi muitos erros acontecerem. E esses erros, independente de estarem certos ou não, eles ocasionaram prejuízos para os empresários. Cansei, Tico, cansei de ver muitos empresários pagando multa de 5 mil, de 10 mil, de 20 mil, de 30 mil. Eu já cheguei em empresa onde o empresário olhou para mim e disse: oh, que coisa boa, eu tô feliz da vida. Eu disse, eita, que massa. Por quê? Não, porque eu levei uma multa aqui da Cefaz e consegui reduzir para 20 mil. Vou pagar só 20 mil reais. Eu tenho certeza
que eu não merecia pagar essa multa. Isso aqui foi algum erro de alguma coisa, mas eu estou feliz mesmo assim. Aí eu disse, você ainda está feliz por pagar 20 mil reais de multa, sabendo que essa multa é indevida? Rapaz, eu acho que você deve ter dinheiro sobrando, porque eu não ficaria contente em pagar 20 mil reais de multa, sabendo que é indevido. Então, eu vejo, assim, muita falta de informação, e essa falta de informação, ela leva muitas empresas a se prejudicarem. E essa questão de pagar multas é apenas um lado da moeda. O outro lado da moeda é que as empresas, quando não pagam multa, pagam impostos a mais sem necessidade, por um simples erro de conversão de CST. Muitas vezes o camarada paga o ICMS na compra da mercadoria e quando vem a nota fiscal, vem o CST 00. Isso eu repeti várias vezes na semana do menor imposto. Aí, como ele pagou o ICMS no ato da compra, ele deveria converter o CST para 60, para dizer que ele já pagou quando ele comprou a mercadoria e que, portanto, ele não precisa mais pagar quando vender. Só que a falta de conhecimento dessa pessoa faz com que ele não converta esse código e, não convertendo esse código, ele vai acabar pagando impostos 2 vezes. Então, o que eu aprendi durante esse período é que a falta de conhecimento no lado do empresário faz com que ele se prejudique muito, muito. Inclusive, foi por isso que nós criamos um treinamento online, um curso online, onde as pessoas podem fazer pela internet, é 100% online. E o conteúdo desse curso, Tico, é basicamente o conteúdo desses 10 anos de experiência que a gente adquiriu no mercado, vendo o que era para o empresário aplicar na empresa dele e ele não aplica, vendo o que o contador, ele geralmente orientava o empresário a aplicar no software e ele não aplicava, e essa falta, essa lacuna na informação que acabava resultando no prejuízo do lado da empresa, a gente pegou muito dessa lacuna, do que falta nela, e a gente criou o curso em cima disso. Então, o curso, a proposta do curso é a minha visão. Qual é a minha visão? Os empresários de hoje, eles não precisam ser contadores, mas eles precisam entender pelo menos o básico da contabilidade fiscal. Porque se eles não entenderem, de uma forma ou de outra, eles vão se prejudicar. Pelo simples fato de nem sequer conseguir conversar com o contador, ele já se prejudica. Por exemplo, digamos que ele sempre compra de um mesmo fornecedor e ele faz a mesma operação. Então, na nota fiscal dele, sempre vem os mesmos dados. Vamos pegar, por exemplo, o código CFOP. Sempre vem o mesmo CFOP. Mas no dia que ele fizer uma operação diferente e vier com um CFOP diferente, ele das duas uma. Ou ele vai colocar do jeito que ele sempre colocou, que vai estar errado, porque cada CFOP possui uma conversão específica, ou ele vai ligar para o contador e ele não vai conseguir perguntar ao contador qual CFOP deve ser colocado. E se ele conseguir perguntar, é muito possível que o contador respondendo, o empresário nem entenda. Aí ele finge que entende, porque nós seres humanos somos assim, incrivelmente. Eu não sei se você já reparou, mas a gente tem uma grande resistência na nossa sociedade de assumir que a gente não sabe de alguma coisa. E é absolutamente normal hoje em dia a gente não saber de alguma coisa, porque a gente não sabe de tudo. A gente nunca soube de tudo. E hoje em dia que a informação ela se multiplica cada vez mais rapidamente, a gente sabe menos ainda de tudo. O que nos define como bons profissionais hoje
é a nossa capacidade de aprender rapidamente. E em cima disso, eu gostaria de aproveitar e fazer um elogio a você, Tico. E fazer um elogio por você, como você disse há pouco tempo aqui, você disse, olha, Everton, eu nem vi essa instrução normativa ainda. E, no entanto, Tico, você está conversando aqui comigo sobre essa instrução normativa. Por quê? Porque você tem... Eu já ia para outro raciocínio. Mas, assim, por que você está conversando aqui comigo sem nem ter visto? Porque você tem experiência, você tem confiança naquilo que você sabe e você consegue utilizar essa experiência que você tem para guiar os seus próximos passos. Inclusive, é por conta disso, especificamente é por conta disso, que eu gostaria de fazer um elogio para você agora. Parabéns! E assim, o complemento que eu tenho para fazer em cima do seu raciocínio é que eu concordo em gênero, número e grau que os pequenos empresários, eles não devem ser cobrados como grandes empresários. Nunca, jamais. Porque, como a gente estava conversando hoje de manhã, inclusive, a gente viu que uma grande empresa, ela tem um setor de contabilidade dentro dela. Vamos dizer assim, ela tem um escritório de contabilidade dentro dela, focado só para que ela possa otimizar ao máximo o setor contábil, reduzindo os erros, procurando benefícios fiscais, e isso não acontece com as pequenas empresas. Mas o complemento que eu quero fazer é que, independente de qualquer coisa, o mundo está mudando. O mundo está mudando muito rapidamente. E se a gente olhar para o lado, vamos sair só um pouquinho da contabilidade e vamos olhar para o marketing, que é uma área que eu gosto de estudar muito também. Vamos olhar para o marketing. O marketing, há 30 anos atrás, por exemplo, ele era feito totalmente analógico, né? Você imprimia panfleto para poder sair entregando para as pessoas no meio da rua, você colocava em carro de som, você colocava outdoor, você investia em marketing offline. Hoje em dia, porém, se você não evoluir o seu marketing e você continuar fazendo somente o marketing offline, você acaba ficando sem clientes, ou você reduz drasticamente o número dos seus clientes, porque a grande maioria das pessoas está no mundo digital. Então, se a maioria das pessoas está no mundo digital, você tem que ir para o mundo digital para trazê-las até a sua empresa. Você tem que enxergar a mudança que aconteceu no mundo e, em cima dessa mudança, você se adaptar a essa nova mudança. Então, assim, a minha visão eu concordo com você, mas eu defendo a bandeira de que os empresários e as empresárias, entendendo a mudança que aconteceu na contabilidade nos últimos anos, eles precisam aprender contabilidade. E o fato de eles não aprenderem, Tico, de eles não se adaptarem a essa nova contabilidade, faz com que eles se prejudiquem. E eu vou exemplificar isso com outro exemplo muito simples. Eu já vi empresários, isso não é recente não, está com uns 3 anos mais ou menos, eu não sei nem se acontece hoje em dia, mas há 3 anos aconteceu. Eu já vi empresários rasgando um DANF de uma nota fiscal eletrônica. Por quê? Porque ele entendia o seguinte, se eu rasgar, o fisco, ele não vai saber que eu comprei essa mercadoria. E por conta disso, eu não vou pagar o ICMS dessa mercadoria. Eu já vi empresários fazendo o seguinte, ele compra 100 mil reais de mercadoria, inclusive isso tem tudo a ver com a instrução normativa. Eu vou já ler um pequeno fragmento.
Eu vi empresários fazerem o seguinte, na verdade, eu não vi empresário, eu vi o contador reclamando comigo de que o empresário fazia isso. Eu cheguei no escritório de contabilidade ao contador, olha, Everton, rapaz, aqui não tem condições. Como é que o empresário compra 100 mil reais de mercadoria no mês e só manda para mim 40 mil reais de nota fiscal? Ele deixa guardado na gaveta dele essas outras notas fiscais. Então, veja, eu estou levantando essa questão aqui. Não pense, se você é empresário ou empresária que está assistindo esse vídeo, não imagine que diga, eita, Everton, por favor, não diga isso, não fale isso, porque senão o fisco vai ver e ele vai descobrir que a gente faz. Cara, não, ele já sabe. Ele já sabe pelo simples motivo de que quando um fornecedor vende uma mercadoria para você, ele emite uma nota fiscal eletrônica. Antes de ele imprimir a nota pela impressora dele, a nota já está lá no servidor. Então, aquilo que você está rasgando ou escondendo na gaveta não é a nota, é o DANF. Se chama documento auxiliar de nota fiscal eletrônica. Documento auxiliar. Se você guardar na gaveta ou rasgar, não enviar para a contabilidade, o fisco de imediato vai saber, olha, ele comprou 100 mil reais, os fornecedores, eu estou filtrando pelo CNPJ, os fornecedores dele, juntando tudo, venderam 100 mil reais, mas ele disse que só chegou lá 40. Para onde foram esses 60 mil? Inclusive, Tico, é exatamente isso que fala um pequeno fragmento lá da instrução normativa. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, só para mostrar aqui. Deixe-me ver aqui. Estou compartilhando a tela. Matheus, deu certo aí o compartilhamento? Pronto, show de bola. Vamos lá, eu vou aumentar um pouco aqui o zoom. Deixe-me ver aqui, cadê? Ó, essa parte aqui fala sobre o CFOP, eu vou ler daqui a pouquinho. Pronto, olha só. Caso se constate que, durante o ano calendário, o valor das aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização for superior a 80% dos ingressos de recursos no mesmo período, excluído o ano de início de atividade, o contribuinte será enquadrado na situação cadastral ativo em edital. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui que durante um determinado período, durante o ano calendário, período é esse, o ano calendário, se for constatado que a empresa ela comprou muito mais do que vendeu, do que os recursos que ela adquiriu, o que vai acontecer? A empresa vai ser mudada para essa situação aqui, ativo em edital. Então, o que acontece? O problema aqui é que muitos empresários... Deixa eu compartilhar. Vou fazer um complemento. Com certeza vai bater no que ele está dizendo. Essa questão de comprar mercado, comprar mais do que o que vende, isso qualquer comerciante tem que saber disso. Se você abre uma empresa e existe um capital de 50 mil reais, você não pode comprar 6. Pode sim, se comprar a prazo. Mas tem que vender. Porque se não vender, como é que você vai pagar? É você. Eu acabei saindo aqui, rapaz, aconteceu. Olha a conversando aqui, para não ficar... Não sei se vai valer, mas eu estava ali... Eu vi um X vermelho aqui, olha só como é interessante. Eu vi um X vermelho aqui e pensei, rapaz, esse X vermelho deve ser para parar o compartilhamento. Quando eu cliquei, eu fiz foi sair da nossa reunião aqui. Bom, mas vamos lá. Veja, essa parte que eu estava lendo aqui é o que acontece em muitas situações. As empresas, durante o ano, elas compram muito mais do que vendem. E não adianta a gente tentar mascarar de alguma forma. Existe a possibilidade
de uma empresa passar um ano inteiro comprando muito mais do que vendendo? Existe, existe. Mas se isso de fato acontecer, é porque essa empresa ela é uma empresa de estimação e o camarada tem muito dinheiro e está deixando essa empresa aberta porque ele tem algum sentimento especial por ela. Porque, sinceramente, você passar um ano inteiro comprando 80% a mais do que você vende, é muito complicado. E o fato é que isso chama a atenção do fisco. E isso acontece tanto que isso foi abordado nessa instrução normativa. Né? E a fiscalização, depois eu vou fazer um outro vídeo comentando um pouco mais detalhadamente, foi um dos termos, um dos itens da fiscalização, um dos indicativos é o CFOP utilizado pela empresa. Então, veja, o meu ponto de vista é, você falou no início, há pouco tempo atrás, Chico, que você não é contra o pagamento do imposto. O imposto é algo que tem que ser feito, é algo que é devido, e eu concordo plenamente. A minha bandeira é que os empresários não devem pagar mais imposto que o necessário. E o Paulo Almada, ele compartilhou na apresentação dele, na Semana do Menor Imposto, que 93% ou 95% das empresas pagam mais imposto que o devido. Então, assim, se a gente tiver conhecimento, a gente sabe como é que o fisco funciona e a gente consegue agir de acordo com o que o fisco funciona, vamos dizer assim, com o que o fisco nos enxerga, com a forma que o fisco fiscaliza. Agora, se a gente não quiser estudar, se a gente não quiser entender pelo menos o básico, e a gente continuar insistindo em cometer esses erros por simples falta de conhecimento, e, meu amigo, eu acho que vai vir muita coisa complicada pela frente, e a saída é conhecimento. Eu não sei se você concorda comigo, não sei se eu errei em alguma coisa. Qual é a sua opinião de acordo com isso que eu falei, meu caro? Meu irmão, é o seguinte, em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, que eu, como profissional liberal e da contabilidade, eu nunca admiti saber de tudo, porque nunca se sabe de tudo. Por exemplo, o médico tem o pediatra que cuida das crianças, tem um que cuida da mulher, tem um que cuida da próstata. Então, cada um tem sua especialização. Nós, contadores, temos contadores industrial, contador agropecuarista, que trabalha com agropecuária, contador público. Você falar em contabilidade pública perto de mim, é mesmo que eu não sei de nada. E é claro que dentro da contabilidade comercial tem muitas coisas que a gente não sabe. E, por exemplo, você quando falou aí sobre essa questão de colocação de código, você tem razão. Por exemplo, eu tenho uma empresa que foi contratada, um funcionário, para gerar as notas fiscais lá no sistema. E veio uma cobrança da Cefaz que o meu cliente estava devendo R$400 mil de imposto. Aí eu acompanho direitinho, eu disse, rapaz, aí não está acontecendo isso. Tá? E o fiscal disse, vai ter que pagar. Aí, pagar como? Como é que vai ter que pagar? Tem que saber por que está gerando esse imposto. Na época não tinha a facilidade que nós temos hoje, através desse sistema, que você também presta serviço, que a gente vai lá da Cefaz e extrai todas as notas fiscais do comerciante. Então eu fui na Cefaz, fiz um requerimento e solicitei todas as notas fiscais que estavam gerando aquele imposto excedente do meu cliente. E o meu cliente confiou em mim, porque ele sabia que não tinha nada errado. Alguma coisa estava acontecendo. O que foi descoberto? Que ele estava recebendo a mercadoria na indústria e o mesmo código que estava sendo colocado no recebimento recebido de indústria, a pessoa estava botando na venda. Então estava gerando duplicidade do imposto. E aí foi feito um trabalho, eu solicitei na Cefaz, e fiz um trabalho e desfiz os códigos e gerou zero. Então, dos 400 mil, zerou. Não pagou mais imposto.
Isso aí é uma coisa que tem que fazer. Agora, uma coisa que eu quero dizer a você. Todo comerciante, por pequeno que ele seja, ele tem que entender. Ele tem que entender. Por exemplo, você nem precisa ser comerciante, você é um ser humano, você é um indivíduo, é uma pessoa física. Se você vai trabalhar e você ganhar R$ 1.000 por mês, hoje mesmo eu falei da rádio, como é que você vai gastar 10 mil? Pronto, eu vou na minha casa, eu vou me casar, aí eu digo, pô, minha esposa, eu ganho R$ 1.000 por mês, mas eu vou falar do atacadão e vou fazer uma feira de R$ 10.000. Sim, como é que eu vou ter? 10 mil se eu só ganho 1.000 por mês. Então isso aí está na cara. É através do livro caixa. E outra coisa, nessa colocação que você colocou aí, dessa instrução normativa, eu acho correto. Porque como é que você compra e não vende nem você compra R$ 100.000 e não vende 20? Não tem, o comerciante tem que entender isso. E o pior é porque, como você falou agora, não tem como esconder. Antigamente podia esconder, botar a nota, não mandar para o contador. Agora eu quero dizer uma coisa aqui a vocês: as coisas estão se modernizando, mas teve uma época que o contador era muito mais valorizado do que hoje. Eu tenho um comerciante que me chamava de guarda-livro. Nunca, nenhum problema que ele fosse resolver na empresa, ele me consultava. Toda mercadoria que ele ia comprar, a gente fazia os cálculos. Eu era como se fosse um economista ali. Vou comprar por tanto, vou vender por tanto, vou pagar tanto de imposto, vou gastar tanto de frete, vai sobrar quanto? Aí eu dava a dica a ele, quanto é que depois vai pagar. Então, ele não fazia nada sem me consultar. E ele, altamente, um cara que não tinha instrução, mas tinha conhecimento que a empresa teria que se mover, como ele não tinha capital, como você falou aí, que a pessoa tem que ser muito rico para jogar dinheiro na empresa, ainda tem que ser uma mercadoria que não seja perecível, né? que não se desgaste. Já pensou você comprar 100 mil de mercadoria para passar 3 anos no estoque? Bom, se for uma mercadoria de durável do lado, pode até ser, mas tem mercadoria que não aguenta 6 meses. Então, o fisco não é burro, ele sabe. Então, e a gente vê muita situação dessa. Agora, por que é que o comerciante deve saber disso? Porque tem muitos comerciantes que abrem uma empresa agora, que é a maior erro do mundo, pega um capital de R$ 50.000, coloca dentro da empresa, aí ele pode até comprar 100 mil por 50 mil, mas ele vai comprar o restante a prazo, porque ele não tem dinheiro para comprar. Alguém vai entrar aquele chamado capital de terceiro, vai entrar na empresa dele, mas ele vai ter que pagar, que ninguém vai dar dinheiro, vai lhe vender fiado para você não pagar. Então, para ele pagar, ele tem que vender. Então, quando ele não vende, ele está negando imposto, porque na venda, o imposto como é cobrado em cima da venda, ele está sonegando o imposto. E muitas vezes o comerciante pega esse dinheiro, que é desviado do imposto, e ele compra um carro novo para andar desfilando na rua, sem necessidade, que um cara que está começando uma empresa e comprar um carro por 150 mil, ele não está correto. Aí o dinheiro que ele deveria pagar o imposto, ele compra um objeto, e quando chega a fiscalização, quando chega a multa, aí ele devia ter pelo menos o dinheiro guardado. Teve um caso que aconteceu comigo, que tem uma época de uma empresa que pagava o PIS e o COFINS, através da IOB, um decreto e uma possibilidade que esse PIS e COFINS era indevido a cobrança para aquela empresa. Eu chamei o comerciante e conversei com ele. Olha, não vamos mais pagar o PIS e nem COFINS. Aí ele disse, mas Tito, por quê? Eu disse, porque existe uma possibilidade do senhor ganhar, que tem aí na justiça, e é anticonstitucional e a Constituição não está dentro da lei, e a gente pode ganhar. Ele disse, o que é que a gente faz? Eu digo, vamos abrir uma conta. Todos os impostos referentes ao PIS e COFINS que a gente ia pagar, o senhor deposita no banco. Porque no dia que, se tiver aprovado,
e o senhor ganhar, o senhor está cheio, está com dinheiro. E se for preciso o senhor pagar, o senhor tem dinheiro para pagar. Isso muito bem. E assim fez. E nós ganhamos. 5 anos depois, ele tinha dinheiro que dava para comprar o comércio dele 3 vezes e ainda sobrava dinheiro. Por quê? Porque ele guardou. Agora, se ele tivesse estragado o dinheiro do imposto que ele estava devendo, que tinha possibilidade de pagar, ele, quando chegasse aí, saía, você me lascou. Eu digo, não lasquei não, porque o senhor não pagou o imposto, mas não guardou o dinheiro. E aí saía. Muitas vezes o cara não paga o imposto e gasta o dinheiro do imposto com outras coisas, aí quando chega o fisco, ele não sabe. Então, o que é que houve uma época que o comerciante era mais. Quer dizer, eu costumo dizer que é o seguinte: não tem aquele médico de família, que hoje até não existe mais aquele médico de família. Porque hoje você vai no médico, aí o médico diz: passa os exames. Tira o exame no CEON, tira o exame no CEON, aí você cada exame, que é a profissão. Aí o cabo vai lá nos laboratórios, tira os exames, quando chega com o resultado dos exames, aí é que o médico passa um remédio. Antigamente não. O médico, ele era tudo. Ele fazia todo o diagnóstico, ele escutava escuta, descobria a doença e ficava acompanhando. Então, houve uma época também que o contador era também muito importante nas empresas e é importante que o comerciante e o contador, o guarda-livre, como era chamado, fossem amigos e tivesse um convívio, não tivesse aquele relacionamento de que o contador é aquele que manda meus impostos. Eu tenho até uma piada, tem um amigo meu que não pagava a contabilidade. Ele é um cidadão aqui do Braz Santo, e eu fazia a contabilidade dele via simples, né? E eu fazia o carnezinho do INSS, era INSS naquele tempo, e mandava para ele. E o carnezinho do imposto, que é uma pequena empresa. Aí o dia lá do bar estava lotado de gente, e tinha juiz, frequentava promotor, advogado, médico. A sociedade frequentava. Aí o meu funcionário foi entregar o imposto. Aí chegou lá e disse: que contador é esse? Que além de eu não pagar ele ainda manda o imposto para me pagar. Entendeu? Então é o seguinte: o que eu quero dizer é que você não pode pagar ou se responsabilizar por uma empresa que o empresário não confia em você, que não dá carta branca e que não dá assistência a você. Então, o que é que nós está acontecendo agora? Por exemplo, a Cefaz tem um sistema que você recebia a nota no mês de dezembro, se lançasse em janeiro, os fiscais não consideravam como entrada, porque lançou no outro mês. O que é que nós estamos fazendo agora, o contador? O contador está aí através de um programa, auxiliado por vocês, da Impé e outros, que faz com que a gente penetre na Cefaz e tire aquela nota. Então, quando o empresário nem sabe, quando ele manda as notas, ele diz: "Ei, meu amigo, está faltando tantas notas." Aí, como é que você sabe? Ele está aqui. Entendeu? Agora, como é que a gente faz isso? Porque você me falou aí que você realmente é muito importante esse equilíbrio, esse meio-campo que vocês, da empresa, como a Império e outras, fazem na coisa do contador. Agora, não se admite algumas pessoas que ficam culpando um ou outro. Não, o seu contador não presta, o seu contador está fazendo o senhor pagar imposto. Contador não faz ninguém pagar imposto mais nem menos. Então é o seguinte: eu vou abrir uma empresa. Então eu chego, procuro o quê? Um escritório de contabilidade para abrir minha empresa. Quando eu chego lá, o profissional da contabilidade vai dizer: olha, eu vou fazer sua contabilidade, aí nós vamos fazer um contrato aqui, ó. Contrato. Você vai me pagar X, você vai me mandar nota todo dia tal, você tem que fazer isso aqui. Você tem que ir por a minha carteira. Se você for por a minha carteira e você pagar alguma multa, eu pago. É o descontado do salário que você me paga. Agora, no contrato tem que rezar. Poucos contadores têm contrato, que é para ter. Aí, olha, tá aqui. O cara não manda nota. O cara não quer conversa com o contador. O cara faz compra, nem avisa o contador. Não faz nem uma ligação para saber o que deve fazer. E às vezes não faz isso porque não paga. Não tem um contrato um contrato de prestação de serviço, que diz o direito dele e o dever dele, assim como tem o direito do contador e o dever. Então,
esse equilíbrio tem que acontecer entre o comerciante e o contador. Não só como contador, hoje as empresas, a maioria das empresas, tem até advogados, tem economistas, tem pessoas que trabalham nesse sentido. Então, veja bem, aconteceu uma coisa, eu conto coisa que aconteceu comigo na prática. O cidadão, ele veio com a empresa dele e eu mostrei que só, eu disse para ele, você é um cara que vai crescer, você tem tudo para crescer. E eu me tornei um fã do cara. E o cara, firmei um preço simbólico, cobrando dele, e ele me prometendo que quando fosse crescer, ele melhorava o pagamento para mim. Só que ele foi crescendo e ele foi esquecendo de mim, entendeu? E uma determinada, o que acontece muitas vezes, por exemplo, o contador ele tem um certificado digital. Mas os comerciantes precisam ter um certificado digital. E muitas vezes faz uma procuração com o meu certificado para me emitir algum documento. Mas agora, algumas coisas não se pode mais emitir com o certificado do contador. E esse determinado cliente começou bem pobrezinho, e aquela coisa toda, começou a crescer, começou a se achar e teve um problema do documento para entregar. Mandei um ofício para ele, mesmo cobrando barato, não tinha essa obrigação, porque não tinha contrato com ele. Mandei um ofício para ele, ele disse, olha, certificado digital, tem que comprar, porque tem que entregar um documento X, e se passar do dia tem uma multa de 500 contos. Aí ele ficou enrolando, e não comprou o certificado. Comprou de jeito nenhum. Aí passou. Quando ele resolveu comprar o certificado, aí eu enviei o documento. Só que enviei fora do prazo e gerou uma multa. E aí meu funcionário foi lá com a multa e disse, não, aqui quem vai pagar é a ti. Porque eu não tenho culpa dessa multa, não. A multa foi ele que fez. Aí eu não sou besta, né? Aí eu fui lá conversar com ele. Eu disse, cadê o contrato que tem entre nós dois? Dizendo os direitos e os deveres dele. Não tem contrato. Quanto é que tu me paga? Não, eu pago X. Tá com quanto mês que tu me pagou? Tá com um bocado de mês. Mas eu tô aperreado. Disse, não, rapaz, tu tá crescendo. E tu tá esquecendo de quem te ajudou. Como era que eu podia mandar esse documento se eu não tinha um certificado digital teu que tu não comprou? Então, tem muitas funcionários, comerciantes, que economizam numa coisa que não deveria economizar e gastam em outras coisas que não deveria gastar. Então, aí está o problema. O problema é isso aí. Então, o contador, ele não é inimigo do comerciante. O contador é amigo. Então, quando tem um comerciante que chega aqui cheio de direito, querendo, eu digo logo, você não vai dar certo comigo. Procura o contador. Veio aqui, está com pouco mês que eu dispensei uma contabilidade. O cara veio comigo e disse, eu vou lhe ajudar. Eu vou lhe ajudar porque você é um bom profissional. Porra, esse cara vai me ajudar. Tudo bem. Abri a empresa dele, uma empresa que ia ter no mínimo 3 funcionários registrados e tal e tal. Quando foi para os acertos, aí ele disse, eu vou lhe pagar R$200. Eu disse, R$200? Tu tem 3 funcionários, tem que registrar isso, aquilo. E a empresa disse, não, mas eu não posso pagar mais do que isso, não. E eu disse, isso era a maneira que tu queria me ajudar? Então vai ajudar outro. Eu não quero mais, não quero, não. Mas, rapaz, eu sou seu amigo. Eu disse, meu amigo? Então vamos continuar sendo amigo. Agora só que deixa esse negócio sair de lado, porque você pode mandar outra pessoa fazer a contabilidade. Eu abri a empresa dele e entreguei. Porque eu vi que esse cara não ia se dar comigo, não ia dar certo. Porque o contador, ele tem que se dar bem com o empresário. Eles têm que conjugar, eles têm que conversar, eles têm que entender. O cara tem que confiar, né? E a gente tem responsabilidade. Agora, nós não podemos responsabilizar por coisa que não é da nossa responsabilidade. Não, o contador é o saco de pancada. Uma vez eu cheguei lá na Receita Federal e a mulher estava lá com o auditor da Receita Federal, aí apareceu uma multa lá. Aí ela esculhambou, lá em Juazeiro do Norte, naquele tempo, lá na Receita Federal.
Aí eu digo, minha senhora, isso aqui é meu contador, que é irresponsável, estou pagando essa multa. Aí eu pensei, quantas vezes não já disseram isso comigo, né? E eu não estava lá para me defender. Disse, minha senhora, a senhora tem contador? Ela disse, tem contador. Eu disse, quanto é que a senhora paga ele? Eu pago R$ 20 por mês. Aí eu digo, R$ 20 por mês? Disse, eu pago em dia. Eu digo, a senhora não tem contador, não. Esse cabo aí, ele está lhe ajudando. Ele é seu amigo, ele é seu padrinho. Porque isso não é preço de contabilidade, não. Não é por aí. Então, é por isso que, na qualidade de delegado do Conselho, o conhecimento que eu tenho, então é o seguinte: não existe bola de cristal, não existe magia, não existe nada. Você fazendo a coisa certa, as partidas dobradas, está escrito. Não existe devedor sem credor e nem credor sem devedor. Se uma mercadoria, quando você pega 50 mil reais, vai abrir uma empresa, você pega 50 mil reais, tira o dinheiro do bolso, aí coloca na empresa. Ali é um investimento que você está fazendo. Vai para onde? Vai lá para o passivo, o capital registrado. E vai para onde o caixa recebe? 50 mil. Se o caixa comprar 10 mil reais de mercadoria, vai apresentar 10 mil reais de mercadoria e 40 no caixa. Se o caixa comprar móveis e utensílios para empreendimento, vai saindo. Quando completar os 50, se não aparecer uma venda, ou não aparecer um empréstimo, ou uma coisa mais, como é que vai funcionar? Não pode funcionar. Então, não existe segredo. O problema é que muitos empresários consideram a contabilidade como uma coisa de lado, não toma nem conhecimento, faz o que querem, compra um rio de dinheiro, vende sem nota, porque se não vender, não tinha como suportar comprar 100 mil de mercadoria com uma venda de 50 mil. Então, o fisco, antigamente, já não tinha as informações que hoje tem, que hoje é o seguinte: e você, como você falou, você compra uma mercadoria aqui no seu nome, no momento que você passa lá o seu CNPJ, a sua inscrição estadual, 3 segundos imediatamente está em todos os computadores do Brasil. Então não tem mais como esconder. E mesmo quando escondia, que podia esconder, que teve época que podia esconder, que tinha até nota fiscal falsa, que o pessoal fabricava, né, para gerar. Tinha gente que vendia crédito, andava com um blocozinho para vender crédito. Né? Isso aí, o cabo chegou no meu escritório, eu disse, vou chamar a polícia para me prender. Entendeu? Então, aí tudo bem. Aí o fiscal, manjado, ele disse, ó, se fulano de tal comprou 100 e só vendeu 50, no mínimo ele vendeu 70 mil sem nota. Então cobrava o imposto em cima do que ele supôs que o cabo vendeu sem nota. E ele tinha razão, tinha direito. Entendeu? Agora, tem alguns comerciantes que pelo menos sabiam fazer. Que quando não pagavam imposto, mas ele guardava o dinheiro do imposto. E tem outros que, além de sonegar, gastavam o dinheiro com outra coisa. Aí, quando vinha a multa, nem tinha mais dinheiro, nem tinha nada, aí vai para quebrar. Mas eu concordo, nesse caso aí, eu não concordo, o fisco taxar as microempresas, questão de multas, por taxas, por erros, que pode ser consertado, pode ser estornado, e agora cobrar imposto em cima de uma mercadoria que você comprou, que é como você explicou aí, que o cara compra 100 mil reais e não vende 20. Então, o fisco está certo. Se comprou, tem que vender. Não existe magia. Não se pode. A empresa ela é movimentada através das vendas. A venda é quem dá o suporte à empresa. Por quê? Se eu lhe digo com toda sinceridade, se eu for abrir uma empresa e eu comprar 50 mil de mercadoria e passar o ano todo sem vender 10, eu não aguento nem um mês. Eu digo, não, vá para lá. Não quero problema não, vou comprar mercadoria para não vender. Como é que pode? Qual é a lógica? Ela, o comerciante chega no meu escritório e diz, eu comprei 100 mil reais, visto, é rico.
comprou 100 mil. E essa mercadoria, tem mercadoria aí que não dura 6 meses. Já está vencida, né? É assim, é desse jeito. Então, o comerciante ele tem que entender a lógica do fluxo de caixa. A empresa só movimenta se tiver dinheiro. Se não tiver venda, se a empresa... O comércio tem que ter venda. Se é uma empresa que presta serviço, tem que ter serviço prestado para receber dinheiro. Então, são essas coisas que não entram na cachola de nós profissionais que temos experiência, que muitas vezes somos crucificados como maus profissionais. E isso não é correto. Nós temos uma responsabilidade, eu mesmo tenho uma responsabilidade, e na hora que o comerciante chega aqui, tem que você sabe disso? Sei não, não estou sabendo não. E você não sabe disso não, mas eu vou saber agora, eu vou procurar saber. Se você confiar em mim, eu lhe garanto como eu vou saber. Porque eu tenho meios para saber e tenho uma chancela, tenho uma autorização, que é o meu diploma, que me dá direito a exercer a minha profissão. Enquanto tem outros que não podem exercer a profissão, que tem muitos escritórios aí que nem sequer tem autorização para trabalhar e trabalha. E às vezes ainda quer criar problema com os seus colegas, porque existe a ética profissional. Nós não devemos nunca. Uma vez, como delegado, o contador chegou aqui, aí disse, olha, eu estou recebendo a contabilidade de um outro contador. E o comerciante está dizendo que ele vai pagar uma multa caríssima e foi por conta dele. E eu vou logo chamar ele para ele aprender a trabalhar. Ele disse, meu filho, vem cá. Começou agora, né? Ele disse, olha, tu não vai na onda, não. Tu deixa teu colega resolver o problema lá com o comerciante. Quando resolver, aí tu recebe a contabilidade. Mas tu não vai criar problema, porque tu não sabe o que é que está acontecendo. A história sempre é diferente do que é contada. Então, fica na tua e hoje ele é agradecido a mim. Se eu digo que o senhor estava certo. Hoje, quando ele viu lá, era totalmente diferente. Porque assim, quando chega nas costas da gente, não sei o que mais, não fez eu pagar esse imposto, porque não sei o que e tal. E acontece essas coisas. Uma vez, por exemplo, um cidadão queria ser... Diz ele que era meu cliente. Mas ele nunca acertou nada comigo, nunca pagou, nunca fechamos um contrato. E ele passou, deixava as notas fiscais para o menino, pô, gentileza, que hoje a gente não faz mais isso. Aí ia fazendo o movimento dele. E ele passou quase um ano sem pagar imposto. E quando veio a Cefaz chegou lá, cobrou tudo de uma vez. Aí ele veio para cima de mim. Aí eu disse, em primeiro lugar, você é meu cliente? Eu sou. De como você é meu cliente? Você tem algum contrato assinado? Você conversa comigo? Você está me pagando? Mostra aí um recibo aí, cobrança minha. Não sei o quê. E outra coisa. Mesmo que você fosse meu cliente, e eu estivesse lhe cobrando todo mês, como é que um comerciante passa 6 meses sem pagar imposto e acha isso normal? Ora, se eu sou um comerciante, eu entrego minha contabilidade do contador, e eu, o primeiro mês não pago imposto, segundo mês, aí 6 meses, pelo menos pega o telefone. Ei, tio, rapaz, essa contabilidade não está errada, não. Ou tu está obrando milagre, porque está com 6 meses que eu faço a contabilidade aí, manda as notas, não paga imposto. Então não existe isso, meu irmão. Então, são essas coisas que atrapalham. Então, graças a Deus, os clientes que eu tenho são tudo pessoas que confiam em mim e que eu trabalho para esses clientes. Acontece erro? Acontece. Porque nós somos seres humanos. A gente erra, mas a gente sempre procura orientar, a gente sempre procura capacitar os nossos profissionais. O escritório, não tem aquele negócio, porque faz tanto tempo que eu sou contador. Não tem isso não, meu amigo. Quando eu fui fazer, teve gente que quando fez a faculdade, pensava porque era contador, ia saber de tudo. Eu, por exemplo, quando eu fui pagar minha cadeira de matemática, tinha um negócio do X-linha, não sei o que eu não sabia nem o que era. E eu disse, meu Deus do céu, e agora? Onde é que eu estou? Eu disse, não, mas eu sou técnico de contabilidade, eu vou passar. Passa não. Tem que pagar as cadeiras. E eu tive que aprender o que era X-linha, 3 linhas, não sei o quê. Um negócio que eu pensei que nunca ia aprender. E aprendi. Então, essas coisas que a gente tem que aprender na vida. A vida é uma escola e tem que ter, só para fechar, tem que haver, tem que ter um entrosamento entre o contador e o comerciante. O comerciante tem que entender também que o contador não obra milagre.
O contador está aí para prestar serviço e orientar. Agora, a gente só orienta quando o cara pede. Se você não me procura, se você passou o ano todo sem falar comigo, não quer nem saber de mim, aí quando tem um problema, aí corre. Às vezes até o cara está na hora do almoço. Ei, Tica, só deixa eu almoçar primeiro. Quando eu almoçar, eu converso com você. É desse jeito. Porque é assim. Na hora de cobrar, não quer saber a hora. Contador não tem férias. Contador pode estar onde tiver. E ainda mais quando inventaram esse negócio de celular agora, é que não tem jeito. Você é encontrado, né? É verdade. Meu É amigo, por aí, meu irmão, por aí. a nossa conversa foi muito boa e, e a gente falou de tantos temas diferentes. Você abordou também tantos temas agora É, que eu tive vontade, tenho vontade de conversar sobre cada um deles. Cada um deles daria uma outra conversa de uma hora a mais aí. Mas assim, a gente marca outros dias para a gente conversar. Essa questão da ética profissional é muito importante, muito importante. Inclusive, eu tenho até outra entrevista marcada com um colega exatamente para falar sobre ética profissional na contabilidade, envolvendo a questão escritório de contabilidade, empresas, qualidade de serviço. E a gente vai tentar buscar um meio termo e eu acho que vai ser bem interessante. Mas assim, foi muito bom conversar com você. Foi muito bom aprender os seus conhecimentos. E eu espero que você também, que esteja assistindo esse vídeo, tenha conseguido aprender aí muito conhecimento para que você possa tomar ações mais assertivas no seu dia a dia. Meu amigo, novamente, muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui e que a gente possa, outros dias, conversar mais sobre outros assuntos. meus olhos, meu irmão, foi um prazer, achei muito bom, você me deixou bem à vontade, eu já estava querendo tomar de conta da entrevista, mas é bom, quando a gente senta à vontade, a gente fica assim mesmo. Então, muito obrigado, estarei aqui sempre à sua disposição para falar em qualquer tema que você escolher, qualquer tema, escolha aí que a gente bate em cima. Se a gente não souber de tudo, mas alguma coisa a gente sabe. Show de Tá bom, bola, meu meu irmão, um caro abraço, amigo. foi um prazer, foi um Abraço, prazer. prazer todo meu. Tchau, tchau. Tchau, felicidade. Igualmente.